O 30 a mais de hoje vai ser o 50 a mais de amanhã. Era muito difícil fazer com que as empresas quisessem contratar pessoas 50 a mais. São pessoas, Carol, que eu vou te falar, por um momento até pararam de sonhar. Olá, sejam bem-vindos ao Vozes que Inspiram Empoderamento Financeiro para Pessoas 50 a mais. Esse podcast abre espaço de diálogo sobre temas financeiros que impactam diferentes comunidades. E eu tenho aqui convidados super incríveis para trazer aqui bastante conteúdo para quem está ouvindo e assistindo a gente. Mas antes disso, eu vou me apresentar aqui. Eu sou a Carol Gomes, do time de Educação Financeira aqui do PagBank, e vou fazer minha autodescrição para vocês. Eu sou uma mulher preta, de pele clara, cabelos ruivos cacheados, passando um pouco os ombros. Tô com uma camisa clara e uma calça jeans amarela. Para bater esse papo aqui com a gente, então, eu tenho aqui o Ismael Melo, que ele é educador do comportamento financeiro e fundador da Finança Sênior. E também estou aqui com o Morris Litvak, fundador e CEO da Maturi. Gente, é um grande prazer ter vocês aqui. A gente está muito feliz, a gente não tem dúvida que vai ter muita coisa interessante para quem está acompanhando. E queria aproveitar e fazer o convite para vocês se apresentarem e fazerem também a autodescrição de vocês. Legal, Carol. Obrigado. Muito legal estar aqui. Muito obrigado pelo convite. É um prazer aceitar. Como você falou, eu sou Morris Litvak, fundador e CEO da Maturi. Sou um homem branco, cabelo castanho já bem grisalho, curto, uma barba rala também bem grisalha. Estou vestindo uma camisa cinza escura e uma calça bege clarinha. Carol, Morris, muito obrigado pelo convite, satisfação de estar aqui com vocês. Eu sou Ismael Melo, eu sou um negro retinto, cabelo preto já bem grisalho, né? Eu tô com uma camisa bege, uma camiseta branca e uma calça de sarja bege. Boa! Vamos começar então aqui, trazer um pouco dos assuntos que a gente tem para tratar. Eu vou começar falando de um dado aqui, é um dado do IBGE, tá? Que aponta que até 2030, 35% da população brasileira vai estar na faixa etária dos 50 a mais. E até 2030 tá logo ali, né? Tem um pulo, um suspiro, a gente já tá em 2030, Estamos por né? meses já de 2026, né? Exatamente. Ismael, eu quero começar com você, então. Você já faz parte desse público 50 a mais, né? Mudou de carreira recentemente, inclusive. Queria saber o que te fez procurar novos caminhos e por que é tão urgente falar sobre o público 50 a mais? Perfeito, Carol. Exato, né? Eu estou aqui nos auges dos 55 anos, né? Eu venho de uma carreira, levei a carreira na Polícia Militar, eu sou sargento aposentado da Polícia Militar. E chegando no final da carreira, eu já estava me vendo ali no superendividamento, né? Me aposentei, viemos aqui para a pandemia, e ali que veio o meu despertar, que eu precisava fazer alguma coisa. Eu já tinha ali a graduação em administração, mas da minha vida mesmo eu não atuava. E comecei a procurar conteúdos de educação financeira para essa questão, para dar essa virada de chave, né? E em relação a esse conteúdo, eu comecei ali num primeiro momento, não me ver representado pelos conteúdos relacionados que falassem, que conectassem comigo ali na faixa dos 50 anos, né? E eu fui ali fazer uma pós-graduação em educação do comportamento financeiro, né? Para levar essa virada de vida, para mudar o meu comportamento, a minha vida. E ali eu fiz e apliquei os conhecimentos, né? E consegui ir levando e mudar a minha vida financeira, né? Esse daí foi o início, né, Carol? E com esse despertar, né, eu vi que a educação financeira, ela transforma vidas, o poder da educação financeira, né, e que eu poderia, né, uma vez que ela transformou a minha vida nessa segmentação dos 50 a mais, que eu poderia estar ajudando essas pessoas com mais de 50 anos, né, que também poderiam não estar se vendo representada como eu não me vi ali naquele momento. Foi ali que veio o despertar da Finança Sênior, né? É ali que eu crio a Finança Sênior para conversar
com esse público 50 a mais. Não, muito legal, uma trajetória de que você realmente vive esse público, é pertencente deste público e também faz algo para ele, né? A gente vai poder falar um pouco mais disso ainda hoje. Morris, eu queria saber um pouco sobre o papel da Maturi, né, nessa relação e contar um pouquinho, né, o que é a Maturi para quem está aqui com a gente e esse papel entre a pessoa, né, 50 a mais e as empresas, né, porque tem bastante essa interlocução. Sim, super. Bom, a Maturi completou 10 anos, agora a gente começou em 2015 como Maturi Jobs, chamava na época, porque era no site de vagas para pessoas 50 a mais, que em 2020 a gente mudou para Maturi porque a gente já falava, Maturi é muito mais do que Jobs, no sentido de que a gente já trazia outros caminhos além de vaga de emprego, até porque quase que não tinha vaga de emprego, no começo principalmente. As empresas não tinham interesse nesse assunto, isso mudou bastante ao longo desses 10 anos, mas no começo era muito difícil fazer com que as empresas quisessem contratar pessoas 50 a mais, e eu comecei isso lá atrás entendendo que apesar da gente estar vivendo mais, o preconceito etário no mercado de trabalho ainda é muito forte. Continua sendo, tem muito mais diálogo sobre esse assunto, mas ele ainda existe, o etarismo, na nossa sociedade, na nossa cultura, mas principalmente no mercado de trabalho, só que a gente vai precisar trabalhar. A gente ou vai querer ou vai precisar trabalhar por mais tempo vivendo mais, né? E aí a gente vem, então, capacitando as pessoas 50 a mais, tanto para empregabilidade como empreendedorismo, falando muito de novas formas de trabalho, alternativas. Isso passa por autoconhecimento, por tecnologia. A gente promove muito network, então a gente sempre fez um trabalho muito grande de comunidade, tanto digital como em eventos presenciais, que a gente faz também pelo Brasil, mas lógico que na pandemia isso cresceu muito no Brasil inteiro e até para fora do Brasil no formato digital. E aos poucos a gente foi educando as empresas e continua, na verdade, educando as empresas sobre o que é diversidade etária, por que isso é tão importante e como fazer. Então a gente traz dados como esse que você falou, né, do envelhecimento populacional, envelhecimento da força de trabalho e do público consumidor 50 a mais, né, para as empresas entenderem que é uma pauta estratégica. Vai muito além da questão da diversidade, inclusão e representatividade, que por si só já é muito importante, mas um olhar de que essas pessoas estão envelhecendo, além da gente estar vivendo mais, a gente está tendo menos filhos, então vai ter também cada vez menos jovens entrando no mercado de trabalho. Por isso as empresas precisam se preparar para isso, entendendo que vai afetar o negócio, né? Então, além de continuar fazendo essa ponte, recrutamento e seleção de profissionais 50 mais com as empresas, a gente hoje dá treinamento e consultoria sobre diversidade etária, inclusão 50 mais e integração geracional, que é um tema que está muito em pauta. Hoje a gente tem até empresas certificadas, age-friendly, que estão mais avançadas nessa pauta. E do outro lado, capacitando e conectando 50 mais, porque ainda tem muita gente como o Ismael, que está no seu auge intelectual, né, mas de fato enfrenta muita dificuldade no mercado de trabalho e precisa encontrar novas formas aí de se manter, de ganhar dinheiro ou de até poupar, né? Então a gente também olha bastante para isso. A questão vai muito além da financeira, né? Isso afeta a saúde, afeta uma série de coisas e hoje, felizmente, tem muito mais olhar, né, diálogo. Esse assunto está na mídia, mas ainda tem uma mudança cultural aí que precisa ser feita no mundo corporativo. Você falando isso, eu penso, né? Eu tô na casa dos 30 a mais aqui, mas é claro que eu quero chegar nos 40, nos 50, nos 60, nos 70, bem. E com uma vida financeira tranquila também. E é de hoje que a gente precisa olhar para isso, porque em algum determinado momento, quem tá aqui assistindo, acompanhando a gente e tem aqui mais próximo da minha faixa etária, essa é uma pauta que também é pra gente olhar desde já, pra gente chegar com oportunidades lá na frente e poder viver bem, né? Porque serão impactados, né? O 30 a mais de hoje vai ser o 50 a mais de amanhã, né? Esse olhar, como a Maturi fez, já tem que, em algum momento, teria que ter começado a mudar esses olhares e trazer essa proposta de mostrar esse olhar para as empresas. Você trouxe uma coisa muito importante. Quem vive a dor de se recolocar, eu estava até colocando que o 50 a mais ele acaba ficando num limbo. Por quê? Os que conseguem se aposentar nessa faixa de 50 a 60, se aposentaram ali 2 salários mínimos.
Então, ele precisa fazer uma complementação de renda. Os que não se aposentaram ainda, a dificuldade de retornar para o mercado de trabalho. Então, esse trabalho que a Maturi faz, né, de ir lá conversar com as empresas, colocar o olhar desses empresários, porque eles vão ter que ver que a mão de obra, em algum momento, vai ter que se olhar para esse pessoal que tem muito para contribuir e está com vontade de trabalhar, vai viver mais e precisa ser inserido de novo no mercado de trabalho, né? E do público da Maturi, boa parte não está nem aposentado ainda, então está precisando realmente se manter. E a gente sabe que conforme a gente vai ficando mais velho, aumentam custos de plano de saúde, de remédio e continuam os outros custos que são super caros, né? Então é muito importante e os jovens terem esse olhar também, porque a gente brinca, né? Que se tudo der certo, todos nós chegaremos lá. Né? A gente quer envelhecer. A gente quer ser 50, 60, 70 a mais, mas a nossa cultura, a gente fala que é muito jovem-cêntrica, é muito voltada para o jovem, e é difícil os jovens se conectarem com essa causa. Mas conforme a gente vai levando esse tema cada vez mais, os jovens entendem e todo mundo entende que é um tema de todos, porque todos estamos envelhecendo, independente de classe social, de orientação sexual, do que for, tá todo mundo envelhecendo. Apesar das desigualdades que a gente tem, né? Mas se o jovem ele levanta essa bandeira, também combate o etarismo, ele vai sofrer menos etarismo lá na frente. Sim, existem muitas barreiras culturais ainda, né, também. Como que a gente usa... pessoas com 50 anos ou mais, né? Aproveitam essa sabedoria, essa experiência que foi adquirida com o tempo para aprender também novas habilidades. Como que eles colocam isso, mudam essa chavinha, né? Essa virada, assim? Isso é muito importante. Eu vou falar, e aí o Ismael fala do lugar de fala também, né? Mas... a gente fala muito na Maturi do lifelong learning, que é o aprendizado ao longo da vida. E agora entendendo que além da vida estar mais longa e a carreira profissional estar mais longa, a gente tem a tecnologia que está o tempo todo mudando tudo. Então, não tem como achar que eu vou fazer a minha vida inteira a mesma coisa, que eu me formei em tal coisa e vou trabalhar com isso o tempo todo. Ninguém. A gente não sabe o que a gente vai estar fazendo daqui a 5 anos. Então, para que a gente possa se adaptar a essas mudanças, além de abraçar a tecnologia, né, que hoje em dia é básico, e eu sempre falo para o nosso público, a tecnologia tem que ser vista como uma aliada e não como uma barreira, porque ela abre portas, mas ter ser lifelong learner é estar sempre aberto às mudanças, aos novos aprendizados, é buscar sempre aprender coisas novas. Você pode voltar para a faculdade, mas você não precisa, você pode aprender de diversas formas, participar de cursos, ir a eventos, se conectar com outras pessoas e estar aberto a coisas novas, coisas diferentes. E para isso precisa ter muita humildade, né? Saber que, por mais experiência que eu tenho muito para ensinar, mas eu tenho muito para aprender, inclusive com os jovens, e até a humildade para ser gerido por pessoas mais jovens, que isso também vai ser cada vez mais comum, né? E a curiosidade de aprender, saiu uma tecnologia nova, o que é esse negócio de IA? Deixa eu ver aqui. Não é, não, isso não é para mim. Não existe isso, né? É ter curiosidade e humildade para ser mais aberto, para ser um lifelong learner, né? Sim, inclusive eu me vejo representado na sua fala nessa questão, né? Porque eu até falo, né? A gente falava, eu me formei, nós nos formávamos, né? Na faculdade. Hoje a gente vai estar eternamente em formação, né? Que é essa questão. E ali, Carol, a questão está essa. É mudar, porque por muitas vezes também a gente fala ali do etarismo, mas é a questão de você estar se reinventando, né? Você tem que ver ali, o letramento digital está mudando, você tem que fazer por você, né? É ali que vem a virada. Eu fui estudar, participar de eventos, né? Buscar novos conteúdos. Essa intergeracionalidade também, você tem que ter, você tem a energia, você tem o repertório, mas você tem que estar ali com o jovem também. Essa troca, ela agrega, não é aquela questão, o jovem, o mais velho, não. A gente tem que estar nessa cultura intergeracional. Então, a gente fala, quero retornar para o mercado, mas você tem que estar se qualificando, você tem que estar sempre aprendendo. Porque também tem aquele lado, falar, não está acontecendo nada para mim, mas, assim, aquela pessoa do sofá que não quer nada não tem condições. É nessa posição. Você não vai cair do céu, não né? Vai cair essa do oportunidade. Céu, né? Até para o jovem tá difícil hoje em dia. Não é? E tá mudando, né? Então, nós estamos numa dinâmica, o que a gente está aqui, a tecnologia, o que é hoje, daqui 6 meses, o que nós estamos conversando hoje é um outro cenário. Então, a gente vai estar assim...
constantemente aprendendo. Né? Como essas gerações, elas conseguem tirar o melhor de cada uma, né? E ter essa conexão maior mesmo, né? Muita complementaridade, né? Eu Sim. sempre falo muito, os jovens e os mais velhos, um não é melhor ou pior que o outro, são complementares. Né? Então tem muito para aprender, e existem vários estudos mostrando que equipes multigeracionais são mais criativas, mais produtivas, ajudam as empresas a serem mais inovadoras, mas para isso você precisa ter, além de um maior equilíbrio geracional, ter essa conexão, esse diálogo, transformar o ambiente de choque geracional em um ambiente de troca, de diálogo, onde tenha mesmo uma troca de um aprender a ensinar com os outros, porque aí todo mundo sai ganhando, a troca é muito rica, mas você precisa que o ambiente seja propício para isso, que os dois lados estejam abertos a ensinar e aprender. Isso também não é de uma hora para outra, muitas vezes não acontece naturalmente. Então a liderança, junto com o RH da empresa, tem que favorecer esse tipo de ambiente e nós estarmos sempre abertos e buscando isso, né? Eu sempre falo para o público da Nature, vai se meter no meio dos jovens. A gente faz, inclusive, eventos e universidades para misturar com os jovens, para trazer isso na prática. É muito legal. A gente falou um pouco de empreendedorismo aqui também, né? Normalmente, né, o empreendedorismo, ele nasce muito como um poder de transformação, né? Ele nasce na necessidade muitas vezes, né? Até a Finança Sênior nasceu muito com um propósito de repassar esse conhecimento para frente, né? Exato, né? Porque ali, essa questão do nascimento da Finança Sênior, ela vem para fazer essa representatividade. Como eu te falei, ela nasce para mim cuidar de uma questão pessoal. Dessa questão pessoal, você vai ali mostrar para as pessoas que é possível. E elas buscam, porque assim, como ter um olhar, né, do momento, o que eu posso fazer? Né? Você despertar a sua habilidade, né? Porque todos nós temos uma habilidade, né? O mercado está fechado. O que eu posso fazer? Né? No que eu posso... Qual que é meu talento ali que eu posso entregar e que eu posso estar empreendendo, né? Essa eu vejo por esse lado, assim, né? Empreendedorismo eu também sempre acreditei que é uma das principais e talvez até melhores saídas quando a gente olha para essa questão do preconceito etário no mercado de trabalho. Eu acredito muito no empreendedorismo como uma forma da gente melhorar o mundo. A Nature nasceu como um negócio de impacto social, com uma causa muito forte. Então, você já conecta o propósito com ganhar dinheiro, você quer resolver um problema do mundo, ajudar as pessoas. Isso, por si só, já é muito legal, dá mais vontade de fazer aquilo, né? Mas o empreendedorismo, que, de fato, no Brasil, muitas vezes ele vem por necessidade. Quando você já é uma pessoa madura, mais experiente, tem repertório, você consegue ter mais essa maturidade, esse autoconhecimento para conectar um propósito a um negócio, né? E, de fato, muitas vezes vai ser a única saída, seja empreendendo de forma individual ou abrindo um negócio, já que o modelo tradicional de trabalho vai ser mais difícil, né? E aí, o exemplo do Ismael é muito legal, porque tem o tal da economia prateada, né? Que é um segmento para empreender, que é esse consumidor 50+, que ninguém melhor do que uma pessoa 50+, para entender onde ele é mal atendido ou onde ele não é atendido, para ele criar produtos e serviços. Então, a gente sempre fala na Nature do potencial que esse mercado, essa economia prateada tem para os próprios 50+ empreenderem, abrirem seus negócios, criarem soluções. E aí tem vários segmentos, entretenimento, finanças, lazer, educação e etc., onde essas pessoas ainda não são olhadas por muitas marcas, né? E aí a experiência própria da pessoa como um público-alvo, sabendo o que, né, para onde ir, né, com esses produtos e esses serviços, né? Até por não se ver representado, né? É um mercado, né, com dados aí trilionário, esse mercado da economia prateada, né? E no momento nós estamos falando do cenário atual, que as marcas, o mercado inteiro não está olhando ainda para esse mercado. Então, ali quando a gente vai trabalhar e que vai conversar, aqui no meu caso, que vai conversar essa questão, o meu voltado na educação financeira, uma das questões que vem desse público é não se ver representado, entendeu? E ele fala assim, eu não quero ser tratado, né, como uma pessoa, eu quero ser tratado com aqueles 50+ com produtos para mim, com serviços para mim, uma personalização para mim, para o meu olhar, né? Como nós fizemos aqui, você tem a segmentação das mulheres, o LGBT, o jovem,
Falou, e os 50 a mais, os 60 a mais, os 70 a mais? E nós vamos viver cada vez mais. Nós estamos comentando aqui, A né? pirâmide etária A vai pirâmide mudar etária já, vai viu? vivendo. E com qualidade de vida, jovens, uma pessoa de 50, de 60 anos hoje é extremamente jovem, com muito para entregar, né? E normalmente são pessoas que têm um poder aquisitivo até maior do que os jovens, que são muito fiéis às marcas quando são bem atendidos, mas muitas vezes, como o Ismael falou, não se sentem representados as campanhas publicitárias, muitas vezes o foco é totalmente nos jovens ainda, né? Então, quando tem uma marca que olha para essas pessoas, põe elas nas campanhas e também faz produto e serviço de forma genuína para esse público, tem um potencial muito grande de fidelizar essas pessoas. E tem muita oportunidade aí para empreender, né? E as marcas muitas vezes não estão olhando ainda para esse público, justamente porque internamente os seus funcionários são muito jovens, né? A gente fala que uma das questões que ajuda muito a empresa, além de todo o comprometimento, experiência que essas pessoas trazem, é o olhar para você entender e atender bem o consumidor maduro. Não adianta você querer criar produto e serviço para esse público se a sua equipe é totalmente jovem, ele não vai entender, não vai conhecer essa realidade. Aí a gente volta ali, né, um pouco antes que a gente estava falando. Ter um time mais rico em diversidade mesmo, de idade, de situação financeira, enfim, isso faz com que realmente a gente consiga criar produtos, soluções inovadoras que sejam mais aderentes para todo mundo, né? Acho que tem um pouco disso. Sim, e muito, porque você conversa no mesmo linguajar, você conversa a mesma palavra, porque você entende aquela questão, não que a questão do mais jovem não entender. Quando você passa por um momento, ele se vê representado porque você passou para a dor. Então ele vê em você essa representação, falou, ó, você está falando, então você sentiu a dor. Eu vejo nos meus casos, quando eu vou atender na questão da educação financeira, que ele vê e você passa o meu histórico, fala, ó, eu passei por isso, eu vivi por isso. A pessoa começa a se abrir, ela se sente mais à vontade, ela consegue falar, olha, ele viveu aquele cenário. Então aqui eu me vejo representado, eu consigo conversar, porque você consegue entender o momento de vida da pessoa, né? Essa é a prova social, né? A prova social. Eu, de forma alguma, poderia estar tendo um papo aqui para falar de 50 a mais se eu não tivesse pessoas que fazem parte desse grupo para trazer seu ponto de vista, né? Exatamente, Carol. O lugar de fala, né? Importante. Lugar de fala. Exatamente, exatamente. E a gente cria vínculo, cria segurança, né? A prova social, de fato, ela é super importante. Falando de conteúdos que você se identifica, Ismael, como que você mudou? Você comentou, né, a parte de que você não se via muito. Como que você transformou isso junto da Finança Sênior para gerar uma nova forma das pessoas se sentirem mais incluídas também? Então, nós estamos falando, né, na questão da educação financeira, né, eu fui ali buscar, quando nós voltando, o conteúdo, né, para mim mesmo resolver a questão. E, naquele momento, eu não me via representado nos conteúdos que eu via, não me entregava, não conversava com o público 50 a mais. E eu ali que faltava essa questão da entrega. E ali que eu vi, eu falei, não, eu preciso conversar com esse público de uma forma que eles se vejam representados. A gente voltando à questão da Finança Sênior. Porque quando eles vêm conversar com você, Carol, esse público, cada um tem uma particularidade, né? O vivenciar dessas pessoas, eles se veem em você a entrega do que você vai lá. E eu falei, então nós vamos ali na Finança Sênior levar para eles a realidade do contexto desse público. E onde que a gente trabalha ali como escuta ativa, entendendo, sem julgamento, é uma outra forma. As dores ali são diferenciadas. Você até falou aqui, o Morris falou, você está ali envelhecendo, a cesta desse pessoal mudou, o consumo deles é com remédio alimentar, as dores ali são pessoas, Carol, que eu vou te falar, por um momento até pararam de sonhar, né? Vivem ali, estão sendo arrimos de família. É isso que eu ia falar, ajudam a família, às vezes filhos e netos. São arrimos de família, contexto. Há uma vulnerabilidade ali nessa questão, empréstimos que são feitos para familiares, não exatamente para eles. E quando chega nessa fase, a gente deveria estar se preocupando em descansar, né? Teve uma vida inteira de trabalho e, na verdade, é isso. Ainda tem um ponto de preocupação com a família. Com a família. Eles estão cuidando da esposa, está cuidando do filho e estão cuidando dos netos,
né? E ainda tem os golpes todos que vêm de fora, mas normalmente é dentro da família onde acontece mais os Muito. problemas, né, Então, financeiros. e eu gosto até de falar de um cenário que a gente... É muito bom a gente pontuar. E eu vivi uma experiência de uma pessoa que veio conversar comigo. A questão, nós estamos falando aqui do empreender, né? O filho levou o pai ao cartório, né, para vender o imóvel da família sob a pretensão lá do empreendimento que iam empreender, e era para pagar a dívida de jogo, né? Então, é uma questão, a vulnerabilidade, ela tá dentro de casa, né? Então, a questão é muito séria quando você vai conversar. E aí eles começam a se ver representado com a segurança de poder contar para você o que está acontecendo com eles, né? Para poder se abrir nesse nível é difícil, né? Existe por- muita violência É patrimonial. porque, assim, eles não podem... a única que eu te falo ali que eles não se viam representados é você colocar julgamento, porque é um cenário, num primeiro momento, que você só ouve. Se ouve e não põe julgamento. Para que eles possam te entregar. Seu momento é de ouvir, né? A partir do momento ali que eles se sentem... Outra coisa, eles não têm uma rede de apoio, né? Falta muito... Você não tem com quem conversar. Em casa, você já está sofrendo a Porque vulnerabilidade. quem deveria apoiar é quem Você muitas está vezes tá sofrendo a praticando essa vulnerabilidade, violência, né? Na rua, menos ainda você vai conversar, né? Aí juntou tudo que nós já falamos aqui, o baixo letramento digital. Então, você fica muito vulnerável. Então, assim, com quem que eu vou conversar, né? E é um tema que está se ampliando, está levando aí para a saúde mental, está levando pessoas a problemas mais sérios, aí até a atentarem contra a própria vida, né? Porque as pessoas ficam super envergonhadas, têm um orgulho ferido ali, principalmente os homens, né, nessa faixa etária, de ou sofrer um golpe ou perceber que caiu ali num abuso financeiro familiar, né, ou mesmo por estar sem trabalho. E tem essa coisa, principalmente essas gerações anteriores mais patriarcais, né, de que o homem tem que ser o provedor e tal. Por isso a gente, além de falar muito sobre isso, precisa investir cada vez mais na educação financeira. O planejamento financeiro é fundamental. A gente tem uma pesquisa na Maturi que a gente fez ano passado que mostra a falta de planejamento financeiro, né, seja para poupar, seja para investir, para aplicar nessa faixa etária. Mas é aquele famoso assim, quanto antes melhor, mas nunca é tarde. Sim. Né? Pode começar a qualquer idade, o importante é começar. E a gente não tem essa cultura de educação financeira de forma geral, né? Acho que hoje os jovens têm um pouco mais essa noção, mas os mais velhos não tinham isso, né? E a gente precisava até ter políticas públicas para disseminar mais esse tipo de educação. Verdade, não foi na escola, não foi no lar, não foi em algum lugar, né? É legal, tem que ser lá com a criança, mas é que eu não te falo. Mas e agora? Você já está com 50 anos. Né? O presente é agora, né? Então, não é o tarde, você tem que começar do momento que você está, né? E as pessoas falam assim, não tem mais o que fazer, não, você tem que começar desse momento, né? O seu momento é o agora, é o presente, né? Sim, a educação financeira a gente aprende, às vezes a gente não coloca o nome de educação financeira, né? Mas é saber lidar com o dinheiro, e às vezes a gente tá tomando decisões que, se melhor pensadas, com algum planejamento, com objetivos, né? Sim. Os sonhos que você comentou que o pessoal costuma não ter mais tanto nessa idade, né? Acaba, então, que é tanto problema financeiro que a pessoa ela deixa de sonhar. E o motor, até para que ela mude, né, para vir para esse planejamento de novo, o motor de tudo é os sonhos, né? O meu sonho em determinado momento da vida foi pagar dívidas, né? No cenário que eu me encontrava ali de superendividamento, o meu sonho era sair das dívidas. Então, você precisa de um motor. Naquele momento, foi pagar dívidas. Num outro momento, você vai adequando, de acordo com o planejamento, a sua vida. Porque assim, a gente não vai falar com um público de independência financeira, né, com 50, 60 anos. Mas a gente pode trabalhar uma liberdade, você ter liberdade de escolha. Então, você pode trabalhar ali um momento e falar, o seu momento atual, você vai ter um momento de, pelo menos, fazer as escolhas do que você está. Você está vivendo hoje ali a vida da sua família, essas questões que nós estamos abordando aqui, né, para trazer o cenário e conseguir viver a sua vida com dignidade, que é outra questão também, que está muito difícil, viver a vida deles com dignidade. Né? E a preparação para aposentadoria também, né? Porque a gente também tem uma questão cultural, acho que muito forte no Brasil, que é ser otimista.
Por um lado é bom, por outro lado a gente acha que automaticamente tudo vai dar certo. Quando eu tiver nos 50, 60 vai estar tudo ótimo. A gente tem isso muito de forma até inconsciente, né? Não, imagina, eu tô dando duro aqui, quando eu chegar lá, eu vou estar bem. É só que a gente não poupa, a gente não aplica, a gente não faz um monte de coisa. E aí, quando chega esse momento de aposentadoria, você não tem mais, talvez, aquela renda, né, do trabalho, a aposentadoria muitas vezes não é suficiente, né? E aí as pessoas ficam perdidas. Então é muito importante, qualquer momento, começar a olhar para isso. Bom, algum dia eu vou me aposentar. Por mais que a gente sabe que mesmo se aposentando, dificilmente a gente vai parar de trabalhar, né? Mas vai diminuir o ritmo, então também vai diminuir a renda. E aí, como é que faz, né? Eu vou conseguir ter uma aposentadoria da Previdência Social ou não? Será que eu faço uma privada? Isso tudo a gente precisa trazer essa informação. Precisa pensar, olhar para o futuro, ver quais são as possibilidades e traçar um objetivo, né? Traçar uma rota. E é muito diferente do que é para o jovem. Uma pessoa de 20, 30 anos começando a poupar agora é outra realidade. É um cenário completamente diferente. Precisa segmentar essa educação para esse público, né? Sem dúvida. Gente, a gente está chegando no final do Já? nosso podcast. Que Já. rápido. A gente poderia ficar muito tempo aqui, com certeza. Mas eu queria trazer uma mensagem, né? Pedir para que vocês tragam aqui uma mensagem final para quem está acompanhando a gente. Ismael, qual mensagem você daria para uma pessoa 50 a mais que está buscando aí seu lugar ao sol novamente? A mensagem que eu deixo para ela é que o presente é agora, o que nós falamos. O que passou, passou. O presente é agora. Alimente seus sonhos, acredite. Eu me coloco como poder de fala. Eu falei, eu olhei, eu já tinha 51 anos, a minha vida mudou. Então, a vida dessas pessoas que estão nos assistindo aqui é possível, né? Por vezes, ela depende de você. Ela não depende do seu cenário. A gente não vai poder ficar olhando para o governo, a gente não vai poder ficar olhando para a família, vai ter que vir de você. Mas aqui, a mensagem é que o presente agora, sonhe que você conquista, né? Vamos lá, acredite nos seus sonhos, vá atrás. Mas você falou muito bem aqui o que o Morris falou. Você tem que correr atrás, né? Vai se qualificar, vai buscar, porque assim, a gente tem que ser sincero. O ficar reclamando e não tomar atitude, não agir, não vai te tirar desse lugar, né? Então você tem muitas oportunidades hoje de trazer uma construção e se inspire, né? E vamos lá. Muito bem. Isso aí. Morris, do ponto de vista aí das empresas, né? O que você falaria para que elas parassem de resistir ao valor dessa força de trabalho das pessoas 50 a mais? Bom, primeiro quem está dentro das empresas precisa entender que está envelhecendo, vai envelhecer, e se não debate, não combate o etarismo, vai sofrer isso também, né? Mas as empresas entenderem que o futuro é intergeracional, ou presente. Eu falava futuro é intergeracional alguns anos atrás, agora já é presente. A gente tem 4, daqui a pouco vão ser 5 gerações trabalhando juntas. E, como eu falei, tem pesquisas, e a gente tem muitos cases na Maturi, que mostram que equipes multigeracionais são mais criativas, mais produtivas, inovadoras e ajudam a empresa a ser mais lucrativa. Isso tanto no Brasil quanto fora, tem vários estudos que comprovam isso. Para que você chegue nesse ponto, precisa ter mais equilíbrio, então trazer mais pessoas 50 a mais, que normalmente acaba tendo muito mais jovem nas empresas, e a partir daí, com educação, com letramento sobre o assunto, né, sensibilização e um olhar estratégico com o apoio da liderança, colocar em prática esse diálogo, essa integração geracional que é no dia a dia, passa por políticas, por práticas, revisão de benefícios, plano de carreira, o desenvolvimento contínuo das pessoas, entender que a pessoa com 50, 60 anos ela pode estar recomeçando, se reinventando, ela precisa do apoio da empresa para isso também, até para pensar no pós-carreira ou aposentadoria dela. E a empresa tem muito a ganhar com isso. Ela não vai fazer isso por ser boazinha, não. Ela vai colher os frutos e vai estar preparada para o futuro que está chegando e que é uma causa de todos nós. Então, fica o convite para realmente olharem para isso com um olhar prioritário, porque quem dá prioridade para isso agora vai sair na frente. Poucas são as empresas que já estão olhando de forma estratégica para esse assunto. Então temos que correr atrás aí, hein? Como eu falei, tem desafio, mas tem muita oportunidade. Muito bom. Lembrando que o contato de vocês, né, vai estar no box de descrição aqui do episódio, inclusive, para a gente não deixar que esse papo fique aqui somente no podcast, né? Muito obrigada pela participação de vocês e por terem dado tantos insumos aqui para quem está acompanhando a gente. Foi muito rico. Obrigada, viu? Eu que agradeço. Foi um prazer, obrigado. Prazer.
Esse foi o Vozes que Inspiram, empoderamento financeiro para pessoas 50+. No PagBank, a gente acredita que educação financeira é um dos caminhos mais poderosos para a transformação social. Se você gostou desse conteúdo, não esquece de curtir, comentar, trazer sugestões de novos temas também e compartilhar com quem você acha que deve ter interesse aí de acessar esse conteúdo. Segue o PagBank nas redes sociais e até a próxima.